A paz, queridos. Glória a Deus, aleluia. A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia? Sendo a Igreja do Deus vivo, glória a Deus. Texto áureo. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Efésios 5, 32. Verdade prática. A noiva de Cristo não pode ser mudana, pois ela é guardiã da verdade revelada e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. Glória a Deus. Leitura bíblica. 1 Timóteo 3, 14 a 16 e Efésios 5, 25 a 27 e 32. 1 Timóteo 3, versículo 14. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a Igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido do mundo e recebido acima, na glória. Efésios 5, versículo 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. 32. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Glória a Deus. Os efeitos do mundanismo são percebidos quando a igreja deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã. Infelizmente, ela não está imune a influências nocivas da sociedade. Nessa oportunidade, vamos abordar a natureza da igreja, seu relacionamento com Cristo e as armas que impedem a mundanização da igreja local. A proposta é chamar a atenção para o papel da igreja do Deus vivo, como coluna e firmeza da verdade. Natureza da igreja do Deus vivo. A casa do Deus vivo, Paulo orienta Timóteo a como andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo. A expressão casa de Deus foi emprestada do Antigo Testamento, onde o termo frequente é casa do Senhor. Glória a Deus, aleluia. É casa de oração. Quando se diz casa do Senhor ou casa de oração, logo você se entende que vai para a casa, para a igreja, o local onde irá buscar a Deus. É um local para orar. A coluna e firmeza da verdade. A Bíblia assegura que a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. Nessa metáfora, a igreja é o fundamento que sustenta a verdade, ou seja, significa que foi instituída como guardiã da verdade por Deus revelada. Glória a Deus. A igreja muitas vezes não é o templo, não é a casa de oração. Muitas vezes somos nós. Nós somos a igreja. Nós somos o templo do Senhor. Glória a Deus. O mistério da piedade. A verdade do Evangelho é personificada em Cristo. Nesta percepção, o apóstolo Paulo diz, grande é o mistério da piedade. Glória a Deus, aleluia. Santo e bendito é o teu nome. Cristo é o relacionamento com a igreja. Santificação e pureza. Paulo ensina que Cristo morreu pela igreja, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O texto mostra que, na ressurreição, Cristo nos purifica do pecado e que, no propósito do Calvário, estava inclusa a nossa santificação. A expressão a lavagem da água é usada de forma figurada, simboliza a palavra de Deus que opera uma limpeza espiritual. Nesse sentido, Cristo orou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, 17. Glória a Deus, aleluia. A partir do momento do batismo, devemos sempre estar vivendo o Evangelho, procurar sempre agradar a Deus. Glória a Deus, aleluia. Gloriosa e irrepreensível. A santificação tem como alvo preparar uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A Escritura compara a relação de Cristo com a igreja, com a do marido com a esposa. Glória a Deus, aleluia. Assim como devemos amar a Cristo, devemos amar a nossa esposa, que vemos. Porque amando ela naturalmente como vemos, podemos amar a Cristo que não vemos.
que é espiritual. Glória a Deus, aleluia. As armas da igreja do Deus vivo. O zelo pela verdade. Enfatizamos que a verdade bíblica é absoluta e imutável, ou seja, o Evangelho de Cristo é a única verdade. Rei da glória. Não há outro caminho senão pela palavra de Deus. Devemos sempre estar orando, buscando e lendo a Bíblia, porque é ela que nos ensina o caminho que devemos chegar aos céus. Glória a Deus, aleluia. Sendo a igreja de Deus vivo. 7 segredos da igreja primitiva. 1. A utilização dos dons espirituais. 2. A capacidade para enfrentar perseguições. 3. A convicção de que Cristo está vivo. 4. O evangelismo atuante e dinâmico. 5. A vida de oração. 6. A santificação pessoal e coletiva. 7. A prioridade dada ao Espírito Santo. Que é o momento que você dá prioridade ao Espírito Santo, Deus vai estar agindo sempre em sua vida. Rei da glória, aleluia. O ensino da verdade. Deus constituiu líderes para o aperfeiçoamento e edificação da igreja. Efésios 4, 11 e 12. Portanto, o líder deve estar apto para ensinar. Isso refere-se à capacidade de compreender as Escrituras, defender a ortodoxia e refutar as heresias. Desse modo, um líder vocacionado não cede ao liberalismo teológico, a comunismo e sincretismo religioso. Logo, a verdade bíblica deve ocupar a primazia na igreja. Não por acaso, na tese 54, Lutero ensinou que ofendemos a palavra de Deus quando no sermão não há tempo ao estudo da Bíblia. Ou seja, quando a exposição da Bíblia não é o cerne da pregação. Não ensinar as Escrituras, relativizar suas doutrinas ou fazer concessões ao pecado equivale a fazer a igreja refém do mudanismo. Portanto, somente a verdade de Deus é capaz de libertar o pecador. João 8, 32. Diante dos ataques de desconstrução da fé, a igreja do Deus vivo precisa ser vigilante. Ela é guardiã da única verdade que a liberta. A mensagem da cruz não pode ser ressignificada. Cristo morreu e ressuscitou por amor à igreja e a requer santa, pura e irrepreensível. Portanto, a noiva de Cristo não pode macular suas vestes. Seu papel abarca o ensino e a defesa com todo o zelo da integridade da verdade revelada. Glória a Deus, aleluia. Santo e bendito é o teu nome. Irmãos, aqui eu tenho uma água pura. Eu colocando esta água e oferecer, eu sei, meu querido, o que você vai tomar, porque ela é pura. É uma água mineral. Mas e se por acaso eu manchar ela? Só um pouquinho de mancha. Pus um pouquinho de café. Não está pura. Você não vai tomar. Assim, meus queridos, isso quer mostrar que Deus é assim com nós também. Deus não quer a gente com um pouquinho de pecado. Ou seja, só de falar que não pecamos, já pecamos. Quer dizer, Deus quer que santificamos cada vez mais. Busquemos cada vez mais. Estamos cada vez mais em oração. Porque é através dessa oração que chegamos cada vez mais perto, próximo a Ele. Rei da glória. Então vamos estar buscando sempre, orando, pedindo. Rei da glória, santo e bendito é o teu nome. Fazendo bem, sempre. Preocupado com a família, primeiro a família. Você preocupou com sua família, você vai ter uma estrutura com Deus. Que você preocupando com seu ente querido, com o seu próximo, você está pensando em Deus. Rei da glória, você está fazendo a vontade dEle. Pense nisso, meus queridos. Estendam as mãos e que a paz e a comunhão do Espírito Santo permaneçam em vossos lares para sempre.